Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Ontem nós encerramos, concluindo o estudo sobre o amor. Hoje nós vamos introduzir um novo tema, que é a paciência. O que é paciência? Então nós estamos estudando a vida cristã na prática e como é difícil colocar a paciência na vida prática. Mas é necessário. Por quê? Porque é um ensinamento bíblico termos paciência ou sermos pacientes. Então, vamos ver hoje, neste estudo, o que é paciência. Nós não vamos descrever claramente o que é, porque a partir de amanhã nós vamos ver claramente o que é paciência. Mas de acordo com a palavra de Deus, ela é um dos frutos do Espírito Santo, como podemos ver no texto. Aqui, a paciência está registrada como longanimidade. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade. E assim nós vemos os frutos do Espírito Santo. E nós temos que ser moldados, trabalhados, lapidados pelo Espírito Santo, para que possamos colocar na nossa vida prática cada um desses frutos, para vivermos uma vida pacífica e uma vida levando a palavra de Deus, testemunhando a presença de Cristo em nossa vida por meio dos frutos do Espírito Santo. Então nós vamos ver o que é paciência, nós vamos ver também quais as causas que nos fazem perder a paciência. Veremos que são inúmeras causas que nos fazem perder a paciência. Tanto situações externas, como pessoas que nos perseguem, pessoas que nos agridem, ou qualquer outra situação, e até mesmo internas, como falta de caráter e inclinações para fazer o mal. Há pessoas que são levadas para fazer o mal. O seu modo de viver é levar confusão, briga a todos que estão ao seu redor. E isso causa a impaciência na vida das pessoas. Então, quais são as causas que nos fazem perder a paciência? Nós vamos ver isso também a partir de amanhã, nesse nosso estudo sobre a paciência. Veremos ainda mais. Em Provérbios capítulo 15, verso 18 mostra: o homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ou seja, o homem que se ira, o homem que procura briga, que procura confusão, ele vai suscitar contendas. Mas o paciente, o que tem a paciência na sua vida, como frutos do Espírito Santo, ele vai apaziguar a luta, ou seja, ele vai produzir paz. Veremos também, queridos, quais as recompensas de sermos pacientes. O que nós ganhamos com a paciência? Quais são os frutos da paciência na nossa vida? Então nós vamos ver isso. Também veremos que a paciência produz frutos pacíficos e temos recompensas espirituais e também reconhecimento das pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas das vezes nós somos atacados, e a pessoa, por que você não revida? Deus está cuidando de tudo. E a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa lá é uma pessoa paciente, tranquila, que suporta todas as aflições para promover a paz. Então, quais são as recompensas de sermos pacientes? Nós vamos estudar também nesse estudo. Em Hebreus capítulo 6, verso 13 ao verso 15 diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então Deus jurou por ele mesmo que ele abençoaria
a vida e a descendência de Abraão, e Abraão esperou com paciência, aguardou com paciência e ele obteve a promessa de Deus. Então, vale a pena nós termos paciência, porque somos abençoados por Deus. E acima de tudo, as pessoas vão reconhecer que Deus está presente em nós devido aos frutos do Espírito Santo e entre eles a paciência. Veremos também, irmãos, como controlar a impaciência. Bem, nós cremos em Cristo Jesus, temos Ele como centro da nossa vida, mas em alguns momentos nós estouramos e queremos também brigar, queremos confusões. Como controlar a impaciência? Então nós vamos ver isso por meio da palavra do Senhor, como trabalhar isso na nossa vida. Eu tenho um lema, já falei aqui nos nossos estudos, e eu tenho procurado colocar isso dia a dia no meu caminhar. É melhor ter paz do que ter razão. E vivendo desta forma, você vai conseguir trabalhar a impaciência. E você vai moldar a sua vida por meio do Espírito Santo que age em nós a termos paciência e sermos pacientes em toda e qualquer situação. Um dos males do nosso século é a ansiedade, e ela causa impaciência. Veremos como ter controle sobre a impaciência através dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo não é somente paciência, é mansidão, domínio próprio. E assim, juntando a mansidão com o domínio próprio e a paciência, nós vamos conseguir vencer a impaciência. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se nós estamos ansiosos, estamos impacientes com qualquer situação, vamos buscar em Deus, através da oração, pedindo, suplicando com ações de graça, e a paz que vem de Deus vai invadir o nosso coração. E invadindo o nosso coração, ele vai nos guardar o coração e a nossa mente de todo mal, e de toda a impaciência, e de toda a ansiedade. Então, fazendo desta forma, é uma das maneiras pela qual nós vamos vencer a impaciência. Aprendendo a ser paciente. Como? Como caminhar sendo paciente? Como viver a paciência? Então nós vamos ver isso por meio da palavra do Senhor. Há um caminho que podemos trilhar para alcançarmos a paciência. Primeiro, temos que entender que devemos ser totalmente dependentes do agir do Espírito Santo, sermos controlados pelos frutos do Espírito Santo. E assim, tudo aquilo que ele tem para moldar o nosso caráter vai produzir frutos de amor, de alegria, de dedicação, de paciência, de bondade, de misericórdia, de empatia. Tudo isso vai ser promovido pela vida de dependência do Espírito Santo. Mas há um caminho que nós podemos trilhar para que possamos chegar na paciência. Em Provérbios capítulo 19, verso 23 diz: O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Então, primeiro aqui fala do temor do Senhor conduz à vida. Como posso aplicar a paciência? Então, como que eu vou colocar ela no nosso dia a dia? Não é de um dia para o outro, é uma caminhada. Então, nós temos que aprender a como fazer e como aplicar a paciência
no nosso falar, no nosso agir, em todos os momentos. Temos que aprender a colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, mas entendendo que devemos controlar as nossas emoções com domínio próprio e mansidão. Este já é um bom começo para aplicarmos a paciência. E a palavra de Deus no Salmo 37, versos 7 e 8 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará mal. Então você vê que nós temos que aplicar de acordo com a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que você descanse nele, entregue tudo nas mãos dele, confia nele e o mais ele fará. E assim você não vai irar, você vai abandonar o furor, você não vai ser impaciente, porque se você viver desta maneira, isso tudo acabará mal. Mas se você controlar a ira, o furor, a impaciência, tudo coopera para o bem daqueles que procuram viver de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja paciente em toda e qualquer situação. Então, irmãos, o que nós vamos ver no estudo sobre a paciência? Nós vamos ver quais as causas, quais as recompensas, como controlar a impaciência, como aprender a ser paciente e como aplicar a paciência no nosso cotidiano. Que Deus nos abençoe nesta nova caminhada e que possamos controlar a nossa paciência, a nossa vida, as nossas atitudes com paciência, seja no lar, seja no trabalho, no lazer, aonde quer que for, nós temos que ser pacientes. Vamos orar? Senhor, controla, Senhor, o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, para que possamos agir com moderação, com domínio próprio, com mansidão e, acima de tudo, sermos pacientes, ó Pai, em toda e qualquer situação. Abençoe as famílias, ó Pai, se sofre com a impaciência, com a ansiedade, que é uma das causas da impaciência, que o Senhor possa tratar cada coração, cada vida, levando-os através do fruto do Espírito Santo, a moldar o caráter e a ter também o domínio próprio, a mansidão, para ser paciente em toda situação. Trabalhe isso no relacionamento conjugal, trabalhe isso no relacionamento com os filhos, trabalhe isso no relacionamento entre os irmãos, ó Pai, para que todos possam agir com paciência. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão desempregados, abrindo uma porta de emprego. Abençoa o trabalho dos teus servos, ó Pai. Restaura o casamento. Cura, Senhor Deus, todos os enfermos. É a nossa oração, mas de acordo com a tua santa e divina vontade. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, o nosso amor em Ti, o nosso amor ao próximo, ó Pai, em todos os momentos. Tu és o nosso único Deus, verdadeiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.